Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui na casa do Senhor e quem ontem esteve aqui também conosco e estará mais uma vez é o nosso amigo o Guilherme Araújo, tá? Guilherme, ele vem lá da igreja de Petrolina, 13 horas de viagem para cá, para compartilhar um pouco conosco, um pouco de conhecimento. Então, Guilherme, que o Senhor te use novamente, que o Senhor te abençoe. Amém, amém. Feliz sábado, igreja. Bom dia maravilhoso para todos. Meus irmãos, para mim, novamente, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse lugar que, para mim, como eu falei ontem, me lembra muitas emoções, Como desbravador, comentei ontem, alguns provavelmente não estavam, mas como desbravador raiz, que eu me auto-intitulo assim, um desbravador raiz. Já estive aqui algumas vezes, nos campuris que foram realizados aqui. Um dos campuris mais animados, posso dizer assim, da minha vida, foram os campuris que foram realizados aqui em Parnamirim. Então, Parnamirim está no meu coração. E retornar aqui agora com essa, vamos dizer, essa incumbência, me deixa muito feliz em estar aqui com vocês. Fico, de fato, muito lisonjeado com o convite. E também parabenizar a igreja, parabenizar o Tiago por essa ideia da gente discutir ciência e a gente trazer as ligações, os diálogos que existem da ciência com a Bíblia. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso. É possível dialogar ciência com a Bíblia? Eu posso ser uma pessoa religiosa, eu posso ser uma pessoa que frequenta uma igreja, que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, não apenas como livro de história, porque em alguns lugares a Bíblia é apenas considerada como livro de história, mas eu posso entender que a Bíblia ela é a revelação divina e ao mesmo tempo ser uma pessoa que trabalha com ciência, acreditar na ciência, ser um cientista. É possível isso acontecer? Não é possível ser um professor universitário, estar nas universidades federais, estaduais do nosso país, e universidades também fora do nosso país, e ao mesmo tempo acreditar num Deus todo-poderoso, num Deus magnífico que criou esse universo. Quando a gente olha para o céu, a gente vê a imensidão, principalmente à noite, quando a gente olha para aquelas estrelas, assim, a gente vê aquela coisa assim magnífica. É possível a gente olhar para tudo isso e dizer assim, olha, isso foi criação de Deus. E eu também acredito no que se fala na ciência. É possível? A gente conversou um pouco sobre isso ontem e hoje nós vamos continuar. Vamos entender um pouco mais as relações que a ciência tem com a palavra de Deus. Nós vamos hoje para a cidade de Laquis. Vocês vão ver aqui, sei passado, a cidade de Laquis, ela tem uma importância tremenda para a gente hoje. Que cidade foi essa, Laquis. Essa imagem aqui para mim, ela é bem interessante, porque ela mostra já um conflito. Ela é por si só uma imagem quente, Ela é muito quente essa imagem. E aí a gente já percebe muitas coisas aí. É uma imagem que eu confesso a vocês, que da primeira vez que eu estava olhando para ela, isso lá no Museu Britânico em Londres, eu passei um bom tempo só analisando essa imagem. E eu precisei fazer algumas fotos e voltar para casa e ficar analisando essa imagem algumas vezes para retirar dela detalhes muito importantes. E depois a gente vai voltar para essa imagem aqui, para a gente ver como que em um museu secular, um museu que não professa o nome de Deus, a palavra de Deus é glorificada ali. Amém? A gente vai ver que cidade é essa, Laquis. Você pode passar. Estou aqui com o passador. Laquis. Que cidade é essa? Que cidade é essa, Laquis? Onde que a Bíblia fala dessa cidade? Vamos lá. Abram suas Bíblias aí no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 5, tá? 2 Crônicas, a partir do versículo 5.
Vamos lá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Muito importante isso, tá? Foram elas: Belém, Etã, Tecoa, Beté, Betesur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Sife, Adorai, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon, Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Veja, meus irmãos, essa cidade, a cidade de Laquis, ela tinha uma importância fundamental para Judá. Ela servia ali de proteção para Jerusalém. A gente pode ver aqui, pelo mapa, que Laquis ela está próxima a Jerusalém, de uma certa forma. Laquis, junto com outras cidades, essas cidades que foram mencionadas, né? Hebron, Adulão, Zifá, eram cidades que serviam de proteção, formava de uma certa forma um círculo ou um arco ao redor de Jerusalém para proteger Jerusalém. De que forma era essa proteção? Nesse tempo a gente sabe que ocorriam muitas guerras, e essas guerras elas eram proporcionadas por conta de povos inimigos que queriam invadir o território, roubar as riquezas dos povos. Isso ocorreu muitas e muitas vezes nesse lugar, não apenas nessa porção aí da terra, mas em outros lugares da terra também, tá? Como hoje nós temos guerras, naquele tempo a gente sabe muito bem que tinham, e as motivações eram diversas. E essas cidades, elas formando esse arco, era um arco de proteção para a capital, para Jerusalém, onde morava ali o rei. E aí o que é que aconteceu? Laquis, ela foi destinada para servir de proteção. Então ela era uma cidade fortificada. Antes do inimigo chegar em Jerusalém, precisava passar por uma dessas cidades fortificadas. E Laquis estava em uma posição estratégica. Se a gente lê o livro de Jeremias, no capítulo 34, a gente vai ver que Laquis, ela tinha, além dessa função de proteção, mas ela também tinha uma função em que ela estava no meio do caminho para o Egito. Então, muitas pessoas, quando estavam indo para o Egito, precisavam parar em Laquis, fazer ali relações comerciais, se abastecer. Vocês viram que ela era uma cidade abastecida com suprimentos de azeite, vinho, alimentos. Então era uma cidade muito importante. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade que tinha uma função de proteção, uma cidade que servia de percurso, ou seja, estava no meio do caminho para quem ia para o Egito, ou quem vinha também do Egito, precisava passar por Laquis. Então ela tinha uma função estratégica muito boa para Jerusalém. Então a gente não está falando aqui de qualquer cidade, a gente está falando de uma cidade que tinha um contexto excelente para a proteção e para os cuidados nesse lugar. Porém, Laquis era uma cidade também em que ocorreu muita idolatria. E aí a gente vai ver um pouco do que aconteceu com Laquis. Por isso que eu coloquei o título desse sermão do O Ataque a Laquis. Ela passou por diversas reformas e fortificações, como a gente pôde ver em 2 Crônicas, e essas fortificações eram justamente para isso, para que quando o inimigo estivesse chegando, encontrasse uma barreira extremamente poderosa. Laquis era para ser poderosa, ao ponto do inimigo não conseguir chegar de forma alguma em Jerusalém. Ela servia também de esconderijo. E no relato de 2 Crônicas, no capítulo 25, vamos abrir nossas Bíblias lá, Crônicas 25, no versículo 27. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Veja a importância de Laquis.
Era uma cidade que serviu para esconderijo, para reis, ou pessoas que cometiam delitos. Era uma cidade grande, então ela, por ter essa importância, ela serviu como um esconderijo, um lugar talvez mais próximo de Jerusalém, que poderia ter, que tinha ali suporte necessário para pessoas ficarem ali naquele lugar. Então Laquis, ela, assim como outras cidades fortificadas, mas Laquis ela tinha uma função bastante especial em todo esse contexto. Essa cidade, ela é falada na Bíblia. Eu já comentei com vocês, né, já dei um spoiler, que a gente viu um pouco disso lá no Museu Britânico. Mas alguém pode chegar e dizer, olha Guilherme, tá, mas tudo isso que você está falando, tem alguma comprovação científica? O que é que a arqueologia fala sobre isso? O que é que a história fala sobre isso? A geografia também fala alguma coisa sobre isso? Essa cidade é fato ou fake? Veja, nós temos diversas menções dessa cidade em outros povos. Primeiro, os povos, os caldeus, eles mencionaram a cidade de Laquis. Por exemplo, em Nínive, existia na verdade, né? Nínive não existe mais. Em Nínive existia menção à cidade de Laquis, a existência dessa cidade. Isso aqui está lá no Museu Britânico, como eu falei para vocês. Essa cidade, Nínive, em seus relevos, que nós vamos ver já já, a menção a Laquis está posta ali. E toda a batalha que ocorreu em Laquis está exposta nesse lugar. Aqui nós temos uma escavação, foi realizada recentemente, inclusive quem vai muito para esse lugar é o pastor Rodrigo Silva. Ele faz constantes excursões para esse lugar e leva pastores nossos aqui para conhecer as ruínas de Laquis. Essas ruínas aqui foram encontradas recentemente, no século passado, e já é comprovado cientificamente por meio da arqueologia que essa cidade, ela existiu. E aqui nós temos os dois muros. A cidade de Laquis passou por duas reformas, uma reforma na época de Roboão e a outra na época de Ezequias. E aqui a gente tem a comprovação de que essa cidade, ela passou por essas reformas. Dois muros aqui que foram construídos, duas fortificações, aqui são as ruínas desse lugar. Então aqui a gente tem uma primeira evidência para a gente comentar um pouco. E aqui nós temos uma outra imagem de Laquis. Veja como Laquis estava localizada. Ela estava num ponto alto da região, toda murada e com diversos muros, de proteção, ou seja, dois muros fortificados, entre outros que estavam localizados no meio da cidade. E ela, por ser bastante alta, era praticamente impossível de ser invadida, porque olha a altura que ela estava localizada, praticamente numa colinazinha. Então, quando o inimigo estava se aproximando, os arqueiros do povo de Judá, ou aqueles que estavam com funda, atiravam dali de cima, protegendo toda a cidade. Então Laquis, ela tem uma importância tremenda. Era uma cidade que estava alta. Então, para chegar em Jerusalém, era praticamente impossível. Não tinha como um inimigo chegar. Teria que ser um inimigo realmente muito forte para chegar em Jerusalém e subjugar Jerusalém, destruir Jerusalém, tá? E aqui nós temos um dos relevos que estão expostos lá no Museu Britânico, que conta exatamente uma batalha em que ocorreu em Laquis. Aqui nós podemos dizer que está a menina, vamos dizer assim, dos olhos de toda a batalha que ocorreu em Laquis. Vamos ler no livro de Isaías, o capítulo 37. Vamos lá para Isaías 37. O que é que fala em Isaías 37 com relação à cidade de Laquis e a essa batalha? Isaías 37.
No capítulo 36, a gente já tem aí como título o quê? A ameaça de Senaqueribe. O rei Senaqueribe, esse rei assírio, ele estava com um interesse muito grande em invadir Judá. Os assírios já tinham invadido Israel e já tinham levado o povo de Israel, ou seja, o povo do norte, já tinha levado cativo. Então só tinha agora Judá. Então Judá estava agora prestes a ser totalmente subjugada pelos assírios. No capítulo 36, a gente vê aqui que Senaqueribe está se aproximando de Jerusalém. E ele vai em direção à cidade de Laquis. Ele já derrubou algumas cidades fortificadas lá em Judá. Algumas cidades poderosas, assim como Laquis, já tinham sido derrubadas. E aí ele chega em Laquis. Quando ele chega em Laquis, ele diz: olha, a gente precisa derrubar agora essa cidade. Derrubando essa cidade, nós chegaremos em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, vai ser muito mais fácil agora da gente cercar toda a cidade de Jerusalém e levar o rei preso. E aí nós dominaremos todo o povo de Judá. Nós dominaremos todo esse território. Era o desejo do Senaqueribe, esse rei da Síria. Esse relato vocês vão ler no capítulo 36. No capítulo 37, a gente vai ver aí o medo do Ezequias. Ezequias, ele vai chamar o profeta Isaías e vai dizer: olha o que está acontecendo conosco. Os assírios estão chegando, eles já estão em Laquis, e eu estou morrendo de medo. Eu não quero isso, eu estou morrendo de medo. Os assírios são completamente cruéis. Os assírios, eles não vão ter pena de mim. Eles vão fazer atrocidades comigo. Eles vão me matar, e além de me matar, antes disso, eu vou sofrer bastante. E não somente eu, vocês também, generais. Vocês também vão sofrer bastante. Então ele chama o profeta e pede o livramento de Deus. Ele ora ao Senhor e pede o livramento de Deus. E aí o que é que o Senhor vai dizer para Ezequias nesse momento? No capítulo 33, a gente já começa a ver as respostas de Deus para o Ezequias. Olha o que ele diz: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. 34 fala o seguinte: pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará nesta cidade. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, o Senhor deu essa resposta para o Ezequias. Disse para ele: olha, por meio do profeta Isaías, essa foi a resposta de Deus para Ezequias. E Ezequias, nesse momento, ele escuta a mensagem de Deus. Provavelmente o seu coração ficou ali apaziguado. Talvez um pouco tenso, porque a Síria não era qualquer império. Mas veja, olha o que acontece exatamente nesta batalha aqui. Veja o que é que os relevos da Síria, eu falei para vocês que Laquis foi mencionado em Nínive anteriormente. E essa aqui é uma menção exata de Laquis, que está exposta lá no Museu Britânico em Londres, no centro de Londres. Esse relevo aqui fala exatamente da cidade de Laquis, dessa batalha. Aqui nós temos alguns arqueiros, não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez se puder dar um zoom pelo próprio PowerPoint, vocês vão conseguir ver. Essa seta aqui é para facilitar a nossa visão. Mas aqui nós temos alguns arqueiros. Isso, olha aí, ó. Olha os arqueiros. Esses arqueiros aqui são arqueiros da Assíria. A palavra de Deus fala: não atirará
nenhuma flecha, não é isso? Aqui, vocês acabaram de ler. Não entrará nesta cidade, que é Jerusalém, com flecha, não atirará nenhuma flecha. Mas talvez a gente pode pensar, tudo bem, flecha, alguém que seja bastante cético vai dizer, olha, tudo bem, flecha, normal, né? Os indígenas usam flechas, né, por aqui pelo Brasil, né? Então flecha é um lugar, é um instrumento, né? Uma arma de guerra muito comum, então talvez isso não existiu, certo? Não entrará com escudos. Aqui também te pode ver, olha, alguns arqueiros com escudos. Não entrará com lança. Presta bem atenção. Veja como a palavra de Deus, ela é bem detalhada. Não entrará com flecha, não entrará com lança, não entrará aqui com escudos. E o que é que diz mais? O que é que diz mais aqui na palavra de Deus? Veja, vamos ver mais uma vez o verso 33. Olha, ele não entrará nesta cidade, não atirará flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco. Meus irmãos, vocês estão vendo alguma rampa de cerco aí? Vocês estão vendo alguma rampa? Olha a rampa descrita exatamente neste lugar. Os arqueiros estão aqui, olha, se escorando nas rampas. Olha, eles estão pisando nas rampas, exatamente. Veja, nós temos aqui, eles com as lanças, eles ali, olha, pisando nas rampas, exatamente como a palavra de Deus disse. Ezequias, ele sabia muito bem que para entrar em Jerusalém, eles teriam que chegar com essa tecnologia. Vocês viram antes como era Laquis, né? Um lugar bastante alto. Para subir ali, não podia ser escalando, né? O cara vai chegar lá escalando, vai levar uma flechada muito rápido. Eles tinham que ter uma tecnologia muito boa para destruir uma cidade daquela, para invadir a cidade de Laquis. E aqui nós temos a rampa de cerco que foi utilizada. Tira um pouquinho o zoom e a gente vai ver aqui os carros. A gente tem, olha, os arietes aqui, mais para cá um pouquinho. Isso, olha, eles têm o que a gente pode chamar hoje, né, de canhão, talvez, né? Carros de guerra. Olha os carros de guerra que eles tinham ali, subindo pelas rampas de cerco. As rampas de cerco eram um dos principais instrumentos utilizados pelos povos antigos para invadir reinos. E Laquis foi invadida dessa forma. Eles tiveram ali um ataque realmente muito forte. E por que o Ezequias ele tinha bastante medo? Pode deixar exatamente onde está. Aí a gente tem uma imagem muito interessante, que são os assírios mostrando sua crueldade para o mundo. Eles não estavam apenas dizendo, veja, nós vamos invadir seu território, nós vamos destruir você e vamos levar você como cativo. Não, nós iremos fazer atrocidades com vocês. Esse relevo aqui é mostrando exatamente o que aconteceu com a cidade de Laquis, que está exposto lá no museu. E nessa imagem aqui, nós conseguimos ver uma das piores tipos de morte, um dos piores tipos de morte que existe e que existiu naquele tempo. Empalamento. Aqui a gente vê, olha, 3 pessoas sendo empaladas. E essas pessoas, elas eram os governadores da cidade, as pessoas que tinham os mais altos cargos de liderança da cidade. Estavam sendo empaladas. Ezequias sabia muito bem o que ia acontecer com ele se os assírios invadissem Jerusalém. Eles chegariam com toda essa tecnologia e eles iriam empalar o rei. Esse tipo de morte é um tipo de morte muito cruel, muito terrível. E aqui a gente consegue ver toda essa cena. Pode agora voltar um pouco para a imagem geral. Aqui a gente consegue ver exatamente uma descrição do capítulo 37, o versículo 33. E praticamente de todo o capítulo 36 e 37. O que é que ocorreu nesse momento? Os assírios, eles estavam representando aí.
Essas torres, por exemplo, são as torres de Laquis, como a gente pôde ver na imagem anterior. Vamos ver agora o capítulo 10 e o versículo 5 a 7. Nesse capítulo a gente tem um relato bastante interessante. Olha o que é que fala aqui no versículo 5. Ai dos assírios, a vara do meu furor. Isso é o Senhor Deus que está falando. Em cujas mãos está o bastão de minha ira. Meus irmãos, isso é o Senhor que está dizendo. Deus está dizendo que os assírios é o bastão da sua ira, a vara do meu furor. Olha o que ele diz mais uma vez. Eu os envio contra a nação ímpia, contra um povo que me quer enfurecer, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como uma lama das ruas. Isso é bem forte. Isso é bem forte. Deus enviou a Assíria para fazer isso com o povo de Judá. E não apenas com o povo de Judá, mas com outros povos que eram localizados ali e eram povos idólatras, povos pagãos, povos que tinham atitudes que eram contra a palavra de Deus. A Síria, ela foi usada como instrumento de Deus para invadir a cidade de Laquis e para subjugar 46 cidades em Judá. É a palavra de Deus que está dizendo. E a própria palavra de Deus vai continuar dos versículos seguintes e vai dizer o que é que vai acontecer com a Assíria por conta da sua crueldade, porque Deus ele não pediu para que a Síria fosse um reino cruel, mas ela fosse o bastão da ira do Senhor. Ela fizesse juízo, mas que ela não fosse cruel. Podemos pensar sobre isso nos dias de hoje, né? Muitas pessoas são chamadas em nosso mundo para levar a mensagem de Deus, e elas levam muitas vezes essas mensagens de formas diferentes. Muitas vezes elas não estão sentadas aqui em nossos bancos e nunca sentaram, talvez nunca sentem, mas elas estarão levando a mensagem de Deus. Deus ele usa diversas pessoas e diversas formas para realizar a sua vontade. Isso é muito importante a gente entender. O mais importante de tudo é nós andarmos nos caminhos do Senhor, mas não temos de forma alguma nenhum tipo de preconceito religioso, nenhum tipo de preconceito, porque o Senhor usa diversas pessoas para levar a sua mensagem, para cumprir os seus objetivos. A gente pode entender isso a partir desse contexto dessa batalha. Nessa outra imagem, nós podemos ver agora com mais facilidade. A gente ficou um pouco naquela imagem ali mais difícil, porque é exatamente o relevo que está exposto lá no Museu Britânico, como eu falei para vocês. Essa imagem aqui, ela é agora uma pintura do que a gente viu anteriormente. Então a gente consegue ver agora com mais facilidade essa batalha. E aí a gente consegue ver como que o povo de Israel ali, de Judá, né, de Laquis, da cidade de Laquis, estava batalhando. A gente percebe ali exatamente que, tenta dar um zoom, por gentileza, nas torres, para a gente ver um pouco mais aqui como que os israelitas, né, o povo de Judá estava se defendendo. Você está conseguindo dar esse zoom aqui nas torres, né? A gente vai ver ali quais eram as armas do povo, né, de Judá. Olha, o que é que eles estão fazendo ali? Eles estão jogando pedra. Eles estão jogando pedras. Eles estavam com fundas na mão. Veja como o povo de Deus ali, não era um povo forte sob o ponto de vista bélico. Não era um povo forte. E a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Eles estão jogando pedra. Eles estão jogando também ali, tochas de fogo. Agora, olha a organização dos assírios. Carros de guerra, arqueiros, escudos, rampas
rampas de cerco. Foi com essa tecnologia que esse povo invadiu Laquis, que estava muito bem protegida, fortificada. O povo ali, ele não tinha tecnologia bélica, no sentido, né, de poder combater com aquele povo que vinha com hoje, né, seriam os drones, né, aqueles drones poderosos, né, que faz aqueles ataques terríveis nessas zonas de guerra. Eles eram muito bem organizados, os assírios. E foi assim que eles invadiram Laquis. Desce um pouquinho agora o zoom, para a gente ver a imagem aqui embaixo. Foi assim que eles empalaram os governadores. Estão aqui nessa cena de empalamento. E mais um pouco, isso, aí mesmo. E mais um pouco aqui a gente pode ver, olha, levando o povo cativo. O povo de Judá sendo levado para o cativeiro assírio. E aí os soldados se aproximando, guerreando. É uma cena, como eu falei para vocês, né, uma cena muito quente, é uma cena muito forte, é uma batalha intensa que está ocorrendo aí. E essa batalha, meus irmãos, ela está mencionada na Bíblia. E a gente glorifica a Deus por isso. O povo de Israel, nesse momento, pecou, estavam com idolatria, e estavam sofrendo, nesse momento, um juízo divino. O povo assírio foi para lá, exatamente para cumprir esse juízo divino. Mas Deus, ele disse, olha, eu quero que a igreja de Parnamirim, em 2023, saiba que isso aqui ocorreu por meio da ciência. Eu não quero que eles saibam disso apenas pela minha palavra, que já basta, é o suficiente. Mas, em Parnamirim, no ano de 2023, alguém precisa saber disso de um modo científico. Alguém, provavelmente, vai precisar ter esse conhecimento e levar para a universidade. E levar para alguém que não acredita na minha palavra, e eu tenho um amor imenso por essa pessoa, e eu quero a salvação dessa pessoa. Mas essa pessoa, ela não acredita na minha palavra. Porque, como a gente comentou ontem, existem muitas ideologias e filosofias que vão dizer que a palavra de Deus é mito, é mitologia. Mitologia hebreia, mitologia judaica, é mito. Então isso não existiu. Muita gente não tem a oportunidade de ir no Museu Britânico e ver a palavra de Deus se cumprindo. E ver a revelação da palavra de Deus. Muita gente, muitas vezes, passa por um lugar como esse, vê um relato desse e diz, olha, interessante, Laquis, Israel, tá bom, ok. Vai embora. Muitas pessoas não leram, como nós lemos aqui, Isaías. E não conseguem ver que o que o profeta Isaías está falando da destruição de Laquis, como a gente vai ver também no livro de Reis, e no livro de Crônicas, está lá no museu, e é a revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas precisam ter o conhecimento científico para saber que a palavra de Deus, ela se cumpre, e aqui a gente vê exatamente o cumprimento da palavra de Deus. Mas aqui não se basta, meus irmãos, a gente tem mais outros elementos para falarmos sobre essa batalha tão forte. Pode passar. Isso, agora passou. Aí a gente tem, né, como eu falei para vocês, ele não entrará com escudo, com flecha, e não construirá rampas de cerco. Meus irmãos, vamos abrir um espaço para uma questão mais pessoal, né, e bem emocional. Quando eu li esse verso, eu estava vendo, ao mesmo tempo, aquilo ali no museu. Posso dizer a você que eu me emocionei. Disse, meu Deus, como a tua palavra, ela se revela de uma forma gigantesca. E toda vez que eu leio essa mensagem, olho para esses relevos, eu me arrepio, eu fico emocionado, eu digo, meu Deus, que coisa incrível. Coisa incrível é a tua revelação, a forma como o Senhor se manifesta em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos possibilita conhecermos a tua palavra de diversas formas. E aqui a gente tem uma dessas formas. E aí, como nós já vimos, a Síria estava fazendo parte de um projeto divino.
Nós já lemos Isaías. E Isaías 36:10 vai dizer: além disso, isso aí é o rei Ezequias falando. Além disso, desculpa, Senaqueribe. Além disso, você pensa que eu vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Os assírios sabiam que eles estavam ali exercendo juízo divino. Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver o seguinte, que quem passou há um tempo lá na Síria, antes desse período histórico, foi um profeta muito falado, muito conhecido, aquele profeta que foi engolido por aquele grande peixe, o Jonas. O profeta Jonas passou lá na Síria, em Nínive. E o que foi que aconteceu com Nínive? Exatamente, Nínive se converteu. Jonas disse: olha, 40 dias e vocês serão destruídas. Jonas queria ou não queria a destruição de Nínive? Jonas queria, porque Jonas sabia que aquele povo era um povo terrível, cruel. Não, Senhor, tu não pode salvar esse povo empala seus inimigos. Tu não pode, Senhor, esse é um povo terrível, cruel. Eles são muito poderosos. Senhor, de repente esse povo aí vai crescer bastante e vai invadir Judá, vai invadir Jerusalém, vai invadir teu povo, vai destruir a gente. Não, eu vou para Tarsis. Eu não vou para Nínive. Você vai para Nínive. E colocou Jonas em Nínive. O povo assírio se converteu. Deus usou o povo assírio. Deus usou o povo assírio. Infelizmente, o povo de Deus sofreu as consequências dos seus atos pecaminosos. Eles pecaram, foram idólatras, e por conta disso, seus governadores foram empalados, seus filhos foram levados cativos para a Síria. Opa, acho que passou demais. Isso. Olha aqui. Mas a Síria, também como o ser humano, né, um povo pecador também, se encheu de erro, se encheu de pecado. E aqui vale muito a pena a gente pensar no porquê de Deus ter rejeitado a Síria. Posteriormente, Deus ele rejeita a Síria. Isso é um tema para um outro sermão. Por que Deus rejeitou a Síria? Foi por conta do orgulho. O orgulho obstinado, a gente pode ver isso no capítulo 10 ainda. Vamos lá, vocês estão ainda no capítulo 10. Capítulo 10 de Isaías. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Veja o que aqui diz, olha. Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Nesse momento ele já tinha levado Samaria como cativo, tá? Que é o reino de Israel. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá, olha o que o Senhor dirá, veja, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Meus irmãos, orgulho, tire o orgulho do seu coração. Vamos tirar o orgulho de nossas mentes, vamos tirar o orgulho de nossas vidas. Presta bem atenção, o orgulho surgiu no céu, no coração de Satanás. E Ellen White fala que isso é um dos maiores mistérios, que é o mistério do pecado, é o mistério da iniquidade. A gente sabe que o orgulho, ele destrói vidas. Presta bem atenção, ontem a gente falou sobre estratégias satânicas para a destruição de nossa vida. O orgulho é uma estratégia satânica, do começo ao fim. Satanás ele vai usar o orgulho. Não tem tecnologia, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem
nada que venha nesse mundo, mais avançado que for, que não venha com as estratégias satânicas. E preste bem atenção, você pode estar onde você estiver, no Instagram, no TikTok, no Facebook, você pode estar na Alemanha, você pode estar no Japão, você pode estar em algum país na África do Sul, em Nova York, em Parnamirim, em qualquer lugar. O orgulho vai estar ali presente, porque é a estratégia de Satanás para a destruição da humanidade. Porque esse sentimento terrível está no coração dele. Então, ele utiliza o orgulho desde o Éden, e ele vai utilizar o orgulho até o fim dos tempos. O orgulho surgiu no coração dele, e é o orgulho que destrói o povo de Deus. A soberba, exatamente mesmo. O orgulho obstinado do teu coração, é o que está dizendo o Senhor aí, ó. A Assíria foi levantada para servir de juízo para diversos povos, inclusive para o povo de Israel e o povo de Judá, posteriormente. Ao mesmo tempo, a Assíria cai no pecado do orgulho, se torna extremamente cruel, que não era o que Deus queria, é aquela crueldade, e a Assíria cai. A Assíria é rejeitada por Deus, por conta do orgulho. O rei Senaqueribe, ele vai morrer assassinado pelos seus filhos. E a palavra de Deus vai dizer isso. E a história também vai completar isso. A gente vai ver isso. A gente vai continuar sobre esse ponto aqui. Vamos ver em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 19. Olha o que é que o Senhor está falando, né, com relação ao rei Senaqueribe. O que é que o Senhor fala exatamente aqui? 2 Reis 19. Olha o que é que fala no verso 7. Veja o que é que diz: ouça, eu o farei tomar uma decisão de voltar ao seu próprio país, de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Senaqueribe precisaria voltar para a sua terra e lá morrer à espada. É o que Deus, a palavra de Deus está falando aqui, e a história já conta isso. Senaqueribe voltou, e a gente vai saber por que já voltou, e lá foi assassinado à espada pelos seus próprios filhos. Assassinado em casa. Não está passando. Agora, isso, olha aqui. O prisma de Senaqueribe está lá, no Museu Britânico. E aqui, ele menciona o ataque a Laquis, mais uma vez. Esse ataque a Laquis está mencionado naqueles relevos que eu mostrei para vocês, naquela pintura também, que é uma coisa recente. Os relevos foram construídos pelos assírios, tá? Ou seja, a gente já tem aí milhares de anos naqueles relevos, e hoje foi pintado recentemente para que a gente pudesse ter uma visão melhor. Isso aqui também tem milhares de anos, que é o prisma de Senaqueribe. Nesse prisma aqui que foi encontrado nas escavações arqueológicas, está sendo mencionado aí o ataque a Laquis, a 46 cidades, e lá em Crônicas e Isaías também menciona as duas, esse mesmo relato aqui, tá? E aí vai trazer mais uma coisa bem interessante, e eu quero que vocês frisem bem isso. Olha o que Senaqueribe diz no seu prisma: tranquei Ezequias em Jerusalém como um pássaro em uma gaiola. Ele menciona Ezequias. É um dos primeiros relatos que a gente vai ter de um rei de Judá, fora a Bíblia. Um relato extra-bíblico. Tranquei Ezequias como numa gaiola em Jerusalém. Então aqui a gente já sabe, né, que ele não pegou o rei não foi pego, como a palavra de Deus disse. Amém? Glória a Deus. A palavra, o que foi que o Senhor disse para Ezequias? Ele não entrará aqui, ele não vai colocar a sua tecnologia, nem se preocupe,
Deus, ele é maravilhoso. A gente vai ver como foi grande essa maravilha. Aqui a gente vai ter mais um outro relato, uma outra comprovação, na verdade, do rei Ezequias. Ali a gente vai ter o que eles chamam de bula. Aquela bula ali, bem pequenininha, foi encontrada nas escavações arqueológicas, lá na região de Jerusalém, e tem ali o seguinte, a seguinte inscrição: pertence a Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E ali nós temos um besouro, e aquele besouro está empurrando um pedacinho de lama. É um pouco bizarro para a gente hoje, né? Mas era a forma que eles naquele tempo eles costumavam representar o seu reino, né? Como se fosse o brasão daquele local. E essa bula, ela está exposta, né? Essa daqui foi encontrada lá em Jerusalém, está lá exposta em Jerusalém. Mas a gente vai encontrar em outros lugares também. Veja como foi encontrado esse elemento, mais uma menção do rei Ezequias. Então a gente vai ter uma menção naquele prisma, e aqui nessa bula. Ezequias, ele vai ter um medo, como eu falei para vocês, né? Um medo tremendo da chegada dos assírios. E aí o que é que ele mandou fazer? Em Isaías 37, a gente está um pouco avançado na hora, mas vocês podem ler depois, e em Crônicas 32, fala que o rei Ezequias mandou cortar o fornecimento de água para alguns lugares, inclusive para a própria Jerusalém, para que os assírios, quando chegassem em Jerusalém, não tivesse água. E aí quando ele diz, tranquei Ezequias como gaiola, como pássaro numa gaiola, em Jerusalém, ele está mencionando isso, que Ezequias não tinha como sair, estava sem suprimento, estava preso lá. E esse túnel foi localizado recentemente nas escavações arqueológicas, exatamente como era naquele tempo. Era um túnel onde lá você vai encontrar água, era um túnel onde fornecia água para Jerusalém. E aí a gente viu como que o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo fraco belicamente. E no museu a gente encontra mais uma vez isso. Veja, vamos ler 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, para a gente ver esse relato, como ele é bastante interessante. Olha o que é que o Senhor fala em Samuel 13, 19 e o verso 22. Olha o que é que o Senhor fala em Samuel 13, 19 e 22. Olha o que ele diz. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foice. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes e machados e pontas aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, isso aqui é a batalha com Golias. Então, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. E aí a gente viu o quê? Veja, o que a gente viu no relato, né, da imagem, já é bem posterior a Jonatas e a Saul, tá? Já é o rei Ezequias. Mas a gente percebe que o povo de Israel não avançou tecnologicamente no sentido bélico, permaneceu atrasado. Talvez algumas outras pessoas tivessem uma espada, uma lança, mas muito poucas pessoas. Mas nos tempos de Saul e Jonatas, o povo de Israel ia para a guerra com paus e pedras. Imagina, enfrentar os filisteus com lanças, porque eles tinham o domínio
da metalurgia, então eles eram ferreiros, nesse período da Idade do Ferro, né? Então o povo de Israel não avançou tecnologicamente nesse sentido, mas os filisteus sim. Então eles dominavam a metalurgia, então eles tinham espadas. Então imagina, você ir para uma guerra, sabendo que teu amigo, né, está indo com a espada, e você está indo com as pedrinhas que você vai pegar no meio da rua assim, né? E você vai com fundas. Então aqui a gente tem uma lança que provavelmente era esse tipo de lança que Saul utilizava, Saul e Jonatas. Tá, eu acho que está falhando aqui. Isso. Aqui é uma funda. É exatamente a funda dos tempos de Davi. Davi, quando ele foi para a guerra, ele foi com uma funda exatamente como essa. Isso daqui foram escavações, tá? Escavações arqueológicas que retiraram essas fundas e essas pedras perto das fundas. Então Davi utilizou exatamente uma funda como essa. Mas será que só Davi tinha funda? Não. A funda era um instrumento de guerra do povo de Deus. E aí quando a gente para pensar um pouco sobre isso, a gente pensa, nossa, quando Davi atacou Golias ali com a funda e matou Golias, com a espada de Golias, né? Torou a cabeça dele lá, o povo, todo mundo tinha funda. Praticamente, todo mundo tinha funda. Todo mundo tinha ali suas pedrinhas e sua funda. Então, o que será que não passou na cabeça dos soldados? Nossa, aquele jovem franzino, usando as minhas armas, as armas que eu tenho aqui, conseguiu derrubar aquele gigante. Por que eu não conseguiria? O que será que não passou na cabeça daqueles soldados? Meus irmãos, isso serve de exemplo para a gente hoje. Muitas vezes a gente olha e diz assim, isso não é para mim, não. Eu não quero alcançar tal objetivo na minha vida, ou então, eu não consigo alcançar tal objetivo na minha vida. Ou então a gente diz, olha, não, isso daqui não é para o povo de Deus. Davi, ele derrubou o gigante com a arma que todo mundo tinha. Deus, ele está dizendo que nós podemos chegar aonde ele quer que a gente chegue. A gente só precisa pedir e perguntar a ele. Pedir e dar-se-vos-á, lembra do verso. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. O Senhor, ele tem revelações maravilhosas para a nossa vida. O Senhor, ele trabalha de forma diferente com cada um, mas ele dá poder para que a gente faça aquilo que ele quer. Os povos vizinhos também utilizavam fundas. E aqui está aqui os assírios indo em direção a Laquis e as outras cidades com o seu exército de fundas. Veja aí exatamente. Se não der para ver bem direitinho, pode dar um zoom, tá? Para que o pessoal veja. Mas eu acho que dá para ver, né? Um exército de fundas. E eles atiravam todos iguais. Iam ali e era aquela imensidão, né, de pedrada. Os povos vizinhos também tinham, sendo que o povo de Deus só tinha funda. Quando tinha um ou outro, tinha algumas espadas. Pode voltar à imagem normal, obrigado. E aí a gente pode ver que mais à frente, arqueiros, posteriormente, pessoas com lança, carros e etc. Os povos vizinhos, especialmente os assírios, eles eram muito preparados. Eles tinham capacete, os carros de guerra, que são chamados de ariete. Eles tinham uma infantaria bem preparada, eles eram trabalhados para isso. A gente pode perceber como que a infantaria filisteia se organizava pela história. A história mostra como que eles se organizavam, eles tinham todo um trato para isso. Já a infantaria israelita não tinha uma organização militar, eles não eram preparados belicamente para isso. Olha toda a organização dos assírios, guarda, cada um organizado de acordo com uma função. Eles tinham tropas mercenárias e a história relata que os assírios, eles foram os primeiros a ter botas militares. É o que a história conta. Então eles eram realmente povos bastante preparados. E aqui segue um pouco mais do que a gente vai encontrar lá. No museu está exatamente assim.
exposto assim. E eu fui fazendo as fotos para organizar para a gente aqui. E aqui a gente tem mais alguns relatos, né, de como que os corpos foram encontrados. Isso aqui foram encontrados recentemente, né? Corpos de jovens, provavelmente os guerreiros. Perto a esses corpos tinham porcos, o que comprova a presença de povos que não eram de Israel, que estavam ali naquele lugar, porque não tinha prática de comer porco em Israel. E aí a gente vai encontrar mais uma revelação da palavra de Deus, em Isaías 36, a gente vai ver esse texto aqui, olha. Não deis ouvido a Ezequias, é o rei Senaqueribe falando, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, saí a mim, e coma cada um de sua videira e sua figueira, e beba cada um da água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Meus irmãos, será que a gente pode encontrar relatos também que comprove vinhas, figueiras? Lá nos relevos nós vamos encontrar vinhas e figueiras, exatamente como a Bíblia diz. E sabe que ponto é esse aqui? É o ponto exato em que nós temos os exilados de Judá chegando na Assíria. Eles estão chegando na Assíria lá. Do outro lado aqui nós vamos encontrar já o rei da Síria, e lá as vinhas e as figueiras, as videiras e as figueiras, é exatamente como a Bíblia fala. O rei da Síria dizendo: olha, você vai encontrar aqui videira e figueira, e os assírios estão falando a mesma coisa lá no museu. Mais uma vez aqui a gente pode ver as videiras sendo destacadas, como fala em Isaías 36, versos 16 e 17. Os exilados chegando ao rei, e ali está a presença do rei. E aqui nós vamos encontrar uma referência ao Salmo 37, que são os exilados cantando. Os exilados cantando um cântico de choro, de dor. Isso está sendo lá mencionado. E aí o museu, nesse momento, ele reporta a Bíblia, e ele vai dizer que no Salmo 137 é mencionado algo que se refere a essa passagem aí, a esse relevo. Os assírios não mencionam a invasão de Jerusalém. A gente vê muito bem claramente aqui, pelos relevos, que os assírios não mencionam. E Deus, ele falou a mesma coisa: eles não entrarão aqui com rampas de cerco, eles não entrarão aqui de forma alguma. Os assírios falam isso, e a Bíblia fala isso, como a gente pôde ver. No capítulo 10, e a gente vai ler agora só essa parte para finalizar. No capítulo 10, verso 16 a 19, nós vamos ter uma mensagem bem interessante. Olha o que o Senhor diz no capítulo 10, verso 16. Olha o que o Senhor diz: por isso o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os fortes guerreiros. No lugar de sua glória se acenderá um fogo como uma chama abrasadora. Meus irmãos, o profeta Isaías já tinha dito: ele não entrará aqui. Mas muito antes disso, no capítulo 10, no versículo 19, ele vai dizer: ele não entrará em Israel, em Jerusalém, porque eu enviarei uma enfermidade terrível. Meus irmãos, prestem bem atenção. Não teve tecnologia suficiente para fazer com que os assírios invadissem Jerusalém. Os assírios invadiram 46 cidades fortificadas. 46 cidades. Mas não invadiram Jerusalém. O Senhor providenciou, com a sua tecnologia celestial, uma enfermidade. E por meio dessa enfermidade,
os assírios voltaram. Os assírios tinham capacidade suficiente para invadir Jerusalém, tinham capacidade, poder bélico suficiente para destruir aquele lugar, levar Ezequias preso, empalar Ezequias, destruir aquele povo. Mas o que foi que Deus diz? Olha, preste atenção, deixa ele vir com drone, deixa ele vir com bomba atômica, bomba de hidrogênio, deixa ele vir com caças, deixa ele vir com tecnologia da internet, com o que for, deixa ele vir. Eu, o Senhor, estou dizendo que eu vou fazer ele voltar, e ele vai morrer lá. Meus irmãos, você precisa ter fé no Senhor. Se o Senhor, ele diz para você ter fé nele, confie em mim, que eu farei, ele vai fazer. Deixa vir a tecnologia, não tenha medo, vá para a universidade, estude, vá para os diversos lugares que você precisa ir, fale de Deus lá. Deus, ele vai se revelar para você. Deus, ele vai dizer que você é importante. Pode vir o que for. Deus, ele de modo assombroso, no capítulo 37, do versículo 35 a 38, a gente vai ver lá que Deus, ele matou 180 mil soldados, 180 mil soldados assírios numa única noite. Foi uma Covid, muito instantânea. Deus, ele chegou lá, mandou o anjo e disse: olha, passa essa Covid aí, bem pesada. Em uma noite, 180 mil soldados morreram. E no capítulo 10, o Senhor, ele já estava dizendo: eu colocarei uma enfermidade neles. Eles não morreram do nada. Foi uma enfermidade que o Senhor colocou. O anjo do Senhor desceu, colocou a enfermidade neles, e eles voltaram. O rei Senaqueribe ficou tão assustado com aquela morte repentina, em uma noite, 180 mil. Imagina você acordar, ter 200 mil soldados ao seu lado, ou muito mais que isso, e quando você abre os olhos, todo mundo morto do seu lado. Isso é um cenário de filme apocalíptico, né? Esses filmes que a gente vê de Hollywood, você acorda, todo mundo morto do seu lado. Fica imaginando o quão terrível ficou a mente daquele rei, né? Olhando, vendo todo mundo morto. Imediatamente, ele partiu em retirada, ele desistiu imediatamente de colocar sua tecnologia para invadir Jerusalém. O Senhor utilizou o seu poder para mostrar que Ele é Deus. O Senhor, ele mostra hoje na tua vida, meu irmão, que Ele é Deus. Aceita o Senhor hoje na tua vida como Deus da tua vida. Que a gente leve essa mensagem de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso, esse Deus que transforma, para todas as pessoas que a gente vai encontrar. Muitas pessoas precisam de uma mensagem como essa, precisam entender que Deus, ele é transformador e Ele se revela de formas maravilhosas. Gostaria de convidar a Jussielen agora, ela vai louvar o Senhor. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinha eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me
atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraca eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Mesmo sabendo que o povo de Israel era um povo tremendamente fraco, do ponto de vista bélico, Deus ele utilizou o seu poder para salvar aquele povo. Lembre disso. Lembre que diante de nossa fraqueza, Deus ele usa o seu poder para nos tornar fortes. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Deus é quem mostra o seu poder em nossa vida. Senhor nosso Deus, glória seja dada ao teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, Pai, é quem criou o universo, é quem criou todos aqui presentes, é quem criou tudo o que a gente conhece. Pai, te pedimos em nome de Jesus, habita em nossas vidas e nos faz entender a cada dia que só o Senhor é Deus e que precisamos a cada dia ter uma entrega em tuas mãos. Senhor, te pedimos que leve para os nossos lares e nos traga à tarde para mais uma mensagem. Teu Espírito habita em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.